como a gente tem bastante pessoal da imprensa aqui reunido hoje, para vocês tirarem as dúvidas também. Então, assim, quando a gente começou a pensar no aniversário da cidade, quando a gente virou o ano, uma das missões que a gente recebeu do Curumim foi assim, precisamos marcar, porque é um ano que a gente está voltando a comemorar. Então, eu apresento para vocês a nossa marca dos 168 anos de Botucatu, para comemorativa. Vocês vão ver bastante isso na comunicação visual nossa, nos nossos cartazes, nos nossos banners, nas comunicações visuais. A gente preparou um material bem legal que, em parceria com a Secretaria de Educação, vai ser entregue para as crianças, para que no dia do desfile as crianças também estejam com uma bandeirinha com essa marca dos 168 anos e também a bandeira de Botucatu, que eu acho que vai ser um charme a mais para o nosso desfile. A gente já teve desfile em 7 de setembro do ano passado, mas a gente não teve a oportunidade de 14 de abril. Então, assim, depois de tudo que a gente passou, eu acho que esse é um momento que a gente tem que, de fato, celebrar. E aí, falando do nosso final de semana do aniversário, a gente começa já na quinta-feira. Eu acho que algumas pessoas já devem saber mais ou menos a programação, mas agora a gente apresenta oficialmente. Começa abrindo as festividades com Demônios da Garoa. Antes do Demônios da Garoa, a gente vai ter artistas locais, então a partir das 18 horas, até já comunicando vocês, pedindo desculpa para a população, porque a gente sabe que enquanto a gente não tem uma área de evento, a gente causa um pouquinho de transtorno, mas é um final de semana de festa, todo mundo entende que precisa sacrificar um pouquinho essa mobilidade para a gente ter essa festa. Então, a partir das 18 horas, a gente tem todo o trânsito impedido aqui no centro do Largo da Catedral e os shows de fato começam. E aí, a partir das 9 horas da noite, 21 horas, Demônios da Garoa no palco principal. Aí na sexta-feira, como a Cris disse, né, os nossos artistas locais são os grandes protagonistas, então a partir da 1 hora da tarde a gente já tem uma programação extensa. E antes disso, eu já aproveito e convido vocês para o nosso tradicional ato cívico, a partir das 15 para as 8 aqui em frente à Prefeitura. Na sequência, a gente desce para Mão de Barros para fazer o desfile cívico, em parceria com a Secretaria de Educação, como todos os anos. Devemos terminar entre meio-dia e meia, como já é tradicional, e por isso, então, a programação volta a partir da 1 hora da tarde aqui para o Largo. No sábado, como já é tradição, a gente sempre tem um dia gospel. Nesse dia vai ser a Banda Morada, que vai se apresentar, mas a partir das 6 horas da tarde, né, 5 horas da tarde, a gente já tem a atração também de bandas locais, de grupos locais se apresentando no palco, e Morada a partir das 21 horas. E aí a gente encerra esse final de semana de aniversário com a apresentação dessa dupla, Pedro, Paulo e Alex. Também teremos algumas apresentações de artistas locais, sempre a partir das 2 da tarde, né, no palco. Na verdade, a gente vai ter uma apresentação muito diversa, que a Cris vai poder até detalhar se vocês tiverem dúvida, porque assim, não é uma apresentação só de palco. A gente está acostumado dos outros aniversários, que a gente vinha aqui no Largo da Catedral e a gente viu o palco desde as 2 horas da tarde alguém tocando. Dessa vez não. Quando a gente começou a discutir isso, a Cris, ela teve uma sensibilidade junto com a equipe dela toda de entender que a programação ela não precisa estar só no palco. Então a gente vai ter um diferencial, até aproveitando esse espaço aqui, que a gente montou todo um complexo. Eu vou passar depois eu volto. Todo um complexo no nosso Largo da Catedral. Então assim, a gente tinha, quem lembra, né, eu demorei para lembrar, porque ficou 3 anos sem, eu ficava com aquele esforço. A gente tinha uma praça de alimentação em frente do Cardozinho. A gente não vai ter só a praça de alimentação em frente do Cardozinho. Ela sai da frente do Cardozinho e ela ocupa essa rua lateral e a rua lateral da Catedral. Ela ganhou uma dimensão maior. A gente tinha a feira de artesanato aqui da nossa Casa do Artesão. Além dessa feira, a gente tem a feira turística, que todo mundo já está acostumado, que ela ocupa a Isabel Arruda, mas agora ela desce para o Bolsão. Então a gente vai ocupar todo esse largo. E o grande diferencial desse ano, brinquedos para as crianças. Esse ano os brinquedos são todos gratuitos na sexta, sábado e domingo, a partir das 2 horas da tarde. Esse foi o pedido que o prefeito Mário Pardini fez para a gente que a gente pudesse dar de presente isso para a população. Geralmente a gente fazia essa contratação e aí havia uma cobrança, mesmo que pequena, mas havia essa cobrança. E esse ano não vai ser cobrado nada, todas as crianças vão poder usufruir dessa praça o dia inteiro. E aí, entendendo essa dinâmica dessa festa muito maior, com uma praça de alimentação muito maior, com feira de artesanato, feira turística, a praça de brinquedos para as crianças gratuitos, a Cris desenvolveu uma programação que vai além do palco. Então, assim, desde cedo ela já traz coisas aqui como contação de histórias, apresentações no meio da praça, de rua, que vai envolver não só o que a Cris mesmo colocou, um público específico, é só porque eu tenho criança envolvida, não, é a família como um todo,
todo mundo vai se sentir atraído, vai se sentir dentro dessa programação. Então, assim, nesses dias, a partir de quinta-feira, às 18 horas, até domingo, às 10h30, 11 horas da noite, a gente tem a programação quase que uma virada nossa, né? A gente só desliga a luz do palco, vai dormir e volta. Porque é programação o dia inteiro e tudo muito acessível para a população. Então, assim, só para vocês, para a gente já apresentar esse escopo, a gente vai, de uma forma meio que até inédita, ocupar, de fato, todo o bolsão da catedral. Coisa que outros anos a gente deixava mais da prefeitura adiante, agora não. A gente vai ocupar todo o bolsão geral. Então, aí só reforçando essa praça de alimentação, a área infantil totalmente gratuita e a feira turística. Isso a gente está falando dia 13, 14, 15 e 16. E aí a gente segue com a programação extensa. Então, assim, no próximo final de semana, que também é um feriado prolongado, no sábado a gente tem uma apresentação do Circo Teatro Tubinho, que é muito conhecido, tem um programa do SBT que todo mundo conhece, então a partir das 8 horas da noite também em frente ao IECA no sábado. No domingo a gente também tem uma exposição de carros antigos aqui no Largo da Catedral. Fora que nesse site tem a Semana Angelino de Oliveira acontecendo no meio da programação, porque agora a Semana Angelino de Oliveira passou para abril, e aí a Cris preparou toda uma semana cheia de programação no teatro. Então, assim, de ontem até dia 30, a gente tem muita atividade, muito evento, principalmente porque a gente tem que ressaltar, muito evento gratuito para a nossa população. Não comemora aniversário só quem realmente quer ficar dentro de casa e não quer sair para lugar nenhum.